Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Shella por aqui. E aí, preparados para a aula de hoje? Então, pegue suas coisas e bora pro vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Aqui tudo tranquilo, tudo em paz. Espero que vocês estejam bem aí, no conforto do lar de vocês, né? E para isso nós estamos aqui para que a gente dê continuidade aos nossos estudos. Especificamente agora vamos trabalhar o capítulo 5 da nossa apostila, vamos iniciar este capítulo, onde vamos abordar de uma maneira específica como que se deu o processo de independência dos Estados Unidos, tudo bem? Nós estudamos no módulo anterior como que foi o processo revolucionário francês e agora vamos ver como que se deu o processo revolucionário também, por assim dizer, dos Estados Unidos com relação à sua metrópole, a Inglaterra. É interessante ressaltar aqui que cronologicamente, tá? A gente vai recuar um pouquinho, a gente sempre costuma fazer um estudo, né, linear cronologicamente, mas nesse caso aqui, a Revolução Francesa que ocorreu e se iniciou no ano de 1789, agora especificamente a independência dos Estados Unidos ocorre no ano de 1776, né, no 4 de julho de 1776, portanto, né, um período aí que então a gente vai, cronologicamente, como eu disse, retomar um pouquinho aí. É claro que, assim como na Revolução Francesa, a presença das ideias, dos ideais do iluminismo foram muito marcantes, foram muito importantes, aqui vai se fazer presente também. Claro que depois a gente vai ver que na prática, principalmente porque a escravidão vai acabar se mantendo, a mulher não tem o seu papel, então aqueles ideais do iluminismo de liberdade, de igualdade, de fraternidade vai ficar um pouco deslocado. A gente vai perceber que o que aconteceu, né, foi o uso, claro, uma grande influência dos ideais do iluminismo, mas depois que os Estados Unidos se formam enquanto nação, nós vamos ver uma diferença, né, entre os ideais de fato do iluminismo e o que acaba sendo de fato colocado em prática, então, na organização política desse novo país, ok? Antes de mais nada, então, dito tudo isso como uma forma de introdução, antes de mais nada é importante a gente entender o seguinte, eu sempre comento com vocês, né, que nada acontece na história sem que tenha condições históricas para tal, né? A Revolução Francesa, vimos todos os acontecimentos, vimos todos os porquês, né, dela ter acontecido, a condição, a maneira como era organizada a sociedade francesa, uma sociedade de privilégios, e aqui nas 13 colônias, que mais tarde virá se formar os Estados Unidos, também não é diferente, né? Vocês devem se lembrar, quando estudamos lá no 7º ano, quando os portugueses e espanhóis chegam à América e fazem a divisão da América através do Tratado de Tordesilhas e divide uma parte para a Espanha e uma parte fica para Portugal. A região onde hoje encontra-se os Estados Unidos originalmente pertencia à Espanha. Porém, como os espanhóis tinham mais interesses na região da América Central, principalmente por terem encontrado ouro naquela região, a região onde hoje é os Estados Unidos e Canadá, né, um pouco mais ao norte, ela ficou meio excluída, meio deixada de lado, o que facilitou depois, né, que outros países europeus, então, ocupassem a região. Essa região depois será tomada pela Inglaterra, será ocupada pela Inglaterra, e ali a Inglaterra ela vai ver uma forma de deslocar parte da sua população descontente com os rumos políticos que a Inglaterra está tomando. Então vamos lá, eu vou retomar para que não fique muito confuso para vocês. Os Estados Unidos, a região onde hoje encontra-se os Estados Unidos, era uma região inicialmente que pertencia à Espanha, porém como a Espanha ela opta por colonizar a região do México pelas riquezas que encontra ali, entenda-se ouro, né? Ouro e outros metais preciosos, a região da América do Norte fica um pouco de lado. Então é onde a Inglaterra vê uma oportunidade de iniciar um processo de colonização. E vocês devem se lembrar, desde o processo de ruptura com a Igreja Católica, na Inglaterra, a igreja oficial do Estado
inglês é o anglicanismo, o que não impede de surgirem outros grupos religiosos dentro da Inglaterra. Tá? Então vamos lá, nós temos na Inglaterra uma religião oficial do Estado que é o anglicanismo, mas após a reforma protestante iniciada por Martim Lutero, né, e depois Henrique VIII, que vai formar o anglicanismo, é interessante a gente perceber que começam a surgir outros núcleos religiosos dentro da Inglaterra, e um destes núcleos religiosos é o puritanismo, tá? É uma outra vertente dentro do cristianismo, tá? Isso nós já vimos no ano passado, já vimos os conceitos da religião, seja do puritanismo ou do próprio anglicanismo. Então, como você tem uma religião oficial do Estado inglês, que é o anglicanismo, e que, do outro lado, um crescente número de seguidores dessa vertente cristã, dessa vertente religiosa, que é o puritanismo, a gente começa a ver uma perseguição do Estado aos puritanos, um Estado anglicano aos puritanos. Sem contar também que muitas pessoas começam a se colocar de uma maneira contrária às atitudes do rei. Então, para a Inglaterra, iniciar o processo de colonização na América do Norte acaba sendo uma forma de enviar essas pessoas, né, para a América com uma forma de, olha, não dá trabalho aqui não, tá? Beleza? Vai lá na América, né, toma a sua vidinha, leva lá. Então, neste processo todo, já no século XVIII, a Inglaterra já está formada, as 13 colônias, né, como eu falei para vocês. Estes colonos que saem da Inglaterra, muitas vezes perseguidos religiosamente ou por questões políticas, ou até mesmo por buscar uma nova oportunidade de vida, eles vão para a América e formam 13 colônias ainda na faixa leste, tá? Para se ter uma ideia, vocês vão ter aí um mapa, creio eu que vocês estejam com a apostila de vocês em mãos, na página 94 tem a presença, né, um mapa da região da América do Norte e inicialmente como eram essas 13 colônias, tá, pessoal? Até vou mostrar para vocês também aí, mas eu espero que vocês tenham o mapa o caderno de vocês em mãos, para que vocês na página, então, 94 consigam fazer uma análise deste mapa aí, destas 13 colônias. Elas eram divididas em colônias do norte e colônias do sul, tá? As colônias do norte, elas tinham uma autonomia política um pouco maior, uma autonomia não só política, mas econômica um pouco maior por parte da coroa britânica. Vocês devem se lembrar que uma das funções da colônia é gerar riquezas para sua metrópole. O Brasil, estudamos isso daí no ano passado, né? O Brasil é um claro exemplo disso daí, mas é importante também entender que as colônias do norte, as colônias inglesas do norte, por possuírem produções muito semelhantes ao que era produzido na Inglaterra, a Inglaterra ela não tem uma interferência tão grande, uma cobrança tão grande. Agora, as colônias do Sul, elas têm uma importância muito grande para a Inglaterra. Por quê? Porque as colônias do Sul serão grandes produtoras de algodão. Lembrando que a Inglaterra está num processo de revolução industrial, a Inglaterra está num processo de desenvolvimento da sua indústria têxtil. Então, as colônias do norte, a Inglaterra tinha uma cobrança? Tinha, cobrava impostos, mas ela permitia que as colônias do norte tivessem uma maior autonomia, não significa que eles não tinham controle, mas uma maior autonomia se comparada às colônias do sul, onde a rigidez e a cobrança por parte da Inglaterra era muito mais rígida, era muito mais firme, era muito mais forte. Tá? Então entendam que as 13 colônias que se formam na América do Norte, elas são separadas em colônias do Norte e colônias do Sul, no sentido de produção, no sentido de autonomia política e no sentido da mão de obra utilizada nestas colônias também. Enquanto que as colônias do Norte vai predominar uma mão de obra voltada para o desenvolvimento capitalista, mão de obra livre e assalariada, o que não significa dizer que não tinham escravos, óbvio, mas um grande número de escravos você vai ter nas colônias do Sul, exatamente pelo fato de que a produção do algodão nas colônias do Sul, ela será muito intensa, então será necessário uma grande quantidade de mão de obra. Então, enquanto
Enquanto no norte você tem uma mão de obra assalariada, né, e livre, o norte existe o predomínio da mão de obra escrava e da mão de obra da produção em latifúndios, enquanto que no norte predominava as pequenas propriedades. Tudo bem? Dito isso, pessoal, feito essa introdução, nós vamos dar continuidade na nossa aula, tá? Ver um pouco mais as características, quais foram os acontecimentos externos, no caso, a Revolução Inglesa, tá? Que nós já estudamos lá com Oliver Cromwell, tá? Então, os motivos externos e os motivos internos aqui na América que levaram a coroa britânica, a Inglaterra, a aumentar a pressão e aumentar os impostos sobre os colonos, onde os colonos, principalmente das colônias do Sul, que não tinham um controle muito grande por parte da Inglaterra, vão começar a sentir e não vão concordar com isso daí e vão começar a se organizar politicamente, influenciados pelo iluminismo, né? Se lembrem disso, para quê? Para que eles possam, enfim, se organizar e romper com a Inglaterra. Mas isso nós veremos no nosso webinário na sexta-feira, então eu conto com a presença de todos, tá? Já vou deixar lá uma tarefinha para vocês, tá? Fiquem tranquilos, estará lá no Schools, fica o aviso nesse momento, vocês terão que fazer a atividade da página 95. Ela estará lá no Schools com vocês como tarefa 1 de história, tudo bem? Tarefa de história 1. Então vocês respondam lá como se fosse um exercício, como se fosse uma prova. Vocês terão que fazer, essa tarefa estará disponível até o dia 31, que é o dia do nosso webinário. Tudo bem, pessoal? Então aqui, ó, fica o meu forte abraço. Estou com muita saudade de todos vocês, beleza? E a gente se vê na nossa aula quarta-feira. Um abraço, tchau, tchau.